Eu gostaria de acrescentar a esse meu discurso bastante veemente o que nos fala Gaiano Filho, professor no Brasil. Ele fez a teoria teológica do poder foi certamente proclamada pelos defensores da monarquia absoluta. No curso do século XVII, uma das doutrinas mais difundidas era dominada pelos direitos divinos dos reis. Mas a origem divina do poder foi proclamada também pelos defensores do Estado democrático. Vos populi, vos Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mas é um povo que pensa ou que foi sufocado e não educado e que pensa como uma manada? Essa é a pergunta. Continuamos com Galiano. Na afirmação que o poder deriva de Deus, de fato não está incluída também a afirmação de que o poder teria que pertencer a um príncipe mais ao povo. Seguramente o que vale para os fins de compreender o desenvolvimento do Estado moderno é exatamente a passagem da soberania do príncipe para a soberania do povo. E esta passagem acontece independentemente da mudança de opinião sobre a origem do poder. Então, nós estamos discutindo aqui a origem do poder. A gente sabe que o poder sempre foi de uma minoria. Mas o poder constitucional é daqueles que hoje estão exercendo o poder? Ou que estão hoje no poder estão exercendo o seu poder concedido pelo povo de forma constitucional? Eu só posso descobrir isso a partir de que eu tenho uma forma de interpretação da constitucional consolidada. E esta é a luta que eu acho que a ciência jurídica tem que empreender. Para Locke, a liberdade é a possibilidade de regular as suas ações e o dispor da sua propriedade, de sua pessoa, para a pessoa como melhor se queira, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de ninguém. Isto é liberdade. Será que o nosso povo tem liberdade? Ou a grande maioria não está presa a um reduto de sobrevivência? Cadê a dignidade constituída na Constituição? Nós temos que, então, afirmar que os direitos fundamentais tidos na Constituição não são valores e privilégios, exceções do poder do Estado ou lacunas neste mesmo poder, como pensamento que se submete alegremente à autoridade governamental. Ainda teima em afirmar que submete alegremente à autoridade governamental, que ainda teima em se afirmar. Eles são normas, direitos iguais, a habilitação habilitação dos homens, isto é, dos cidadãos, a uma participação ativa na sociedade. Esta conformação está faltando para que a gente tenha um Estado democrático de direito. No Estado, segundo o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, é uma associação de semelhantes que se unem para construir o bem comum, e não um pacto entre pessoas contrapostas em face do egoísmo, como em Hobbes. Eis aí como um novo paradigma, uma concepção bem mais concreta da sociedade civil contemporânea. É claro que Hobbes pensava em sociedade, mas Hobbes pensava isso lá pelo século XVI. E ele já disse, existe um contrato social que ninguém viu e não existe. É uma conformação do povo com uma determinada ordem. Agora, essa ordem evoluiu para o direito constitucional, e esse direito constitucional que estava no príncipe, estava no rei, ela passou a ser do povo.
Então, o que nos fala aqui, novamente, Miller, essa compreensão da complexidade de um povo, é claro, de uma mudança bastante profunda nas nossas estruturas mentais. Com o que nós concordamos quando acordamos de manhã que sejam as diretrizes de um Estado democrático? Seria uma pergunta. O risco, se essa mudança de estruturas mentais não se produz, seria caminhar-se junto à pura confusão ou à recusa de problemas. Não temos de um lado o indivíduo, de outra sociedade, de outra espécie, de outros indivíduos, de um lado a empresa com seus diagramas, seus programas de produção, seus estudos de mercado, de outros seus problemas de relações humanas, de pessoal, de relações públicas. Os dois processos são inseparáveis e interdependentes. Eu não posso simplesmente contrapor a empresa aos seus empregados. É uma estrutura única, que legalmente tem que ser considerada como tal. Nós não temos, então, outra forma de pensar, se não seja a partir de uma forma de complexidade, em que se ponha num panelão único toda essa questão que envolve o ser humano. Nós não temos condições de fazer, de promover um direito constitucional sem que nós repensemos o que é um Estado democrático de direito, incluindo nele todos, cada cidadão. Inclusive aqueles que estão morrendo nas entradas dos hospitais. No momento em que aquela pessoa não foi atendida, o Estado não atendeu. Porque aquela pessoa tem direitos e garantias individuais que deveriam ser considerados e resolvidos, e respeitados. Volta-se, então, ao Miller, que nós adotamos aqui no nosso livro, que temos como texto, como uma obra que nos dá estrutura para a demonstração desse fato. Porque para dizer o que nós estamos dizendo aqui, se tu não tens uma obra que conduz o teu pensamento, tu tem que ser um grande especialista de vanguarda. E eu sou um mero advogado, que aprendi no dia a dia das questões que eu patrocinei e no meu trabalho junto às empresas. Então eu tenho que me servir dessas ideias e eu não posso misturar autores que às vezes pensam bastante diferente, mesmo pensando num determinado sentido. Por isso que eu adotei, nesse nosso caso, o Friedrich Miller. Mas o que deve impedir, justamente a partir de Rousseau, que esse povo seja compreendido enquanto multiplicidade de pessoas reais que habitam um território do Estado, como uma multiplicidade não unitária em si, mista, constituída em grupos, mas organizada de forma igualitária e não discriminadora. Isso é um conceito de uma relação tipo rede de pescar, em que todos constituem um nó de uma grande rede que deve ser posta e respeitada. A ideia fundamental da democracia é a seguinte: determinação normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo, já que não se pode ter o autogoverno na prática quase inexequível, pretende-se ter ao menos a autocodificação das prescrições vigentes como base na livre competição entre opiniões e interesses. Eu não estou falando de livre competição econômica. Cada um sobrevive a partir da sua gestão dos negócios. Está se falando aqui simplesmente da competição entre opiniões e interesses. Sem um se supere aos outros. Ele fala que essa é a base do livre competição entre opiniões e interesses, com alternativas
manuseáveis e possibilidades eficazes de sancionamento público. Ele está dando uma base de convivência. O Estado constitucional não constitui um monopólio do exercício legítimo da violência, não o monopólio do exercício ilegítimo da mesma. Na medida em que eu estou impondo decisões justificadas em inverdades, em falsidade, eu estou exercendo um poder legítimo? Toda decisão proferida e que leva em conta pressupostos inexistentes é ilegítima. É essa a situação. Nós não temos outra forma do que buscar na realidade as decisões que estão proferindo e temos que definitivamente excluir do seio das nossas prestações jurisdicionais e decisões administrativas as decisões a priorísticas. Decisões de funcionários ou grêmios do sistema jurídico que tenham caráter de obrigatório devem poder ser atribuídas a textos democraticamente postos. Então, dentro dessa conformação, a gente tem que impor uma hermenêutica jurídica constitucional que respeite o ser humano, que respeite cada pessoa, que respeite o cidadão como cidadão em busca dos seus objetivos. Eu gostaria de trazer, dentro desse meu contexto, uma última meditação. Quem nos traz essa meditação é Mourão. Paulatinamente, o Estado está sendo administrado a partir da cibernética. E a minha pergunta é a seguinte: quem é que está traçando as diretrizes administrativas que devem ser seguidas? São juristas que respeitam a conformação de uma hermenêutica constitucional? Ou são os engenheiros que compõem todos os quadrantes de um exercício da cibernética no mundo moderno? Ora, a cibernética que aspira à universalidade a universidade é não transdisciplinar, mas autocraticamente sobredisciplinar. Ela acredita deter um monopólio do saber da organização e da organização do saber. É uma cibernética que passa da prática limitada do engenheiro ao imperialismo sem limites. Apenas o limitado tem uma arrogância sem limites. Então, nós temos na cibernética alguém com arrogância e se sente como se não tivesse qualquer limite. Desde então, mais uma vez na história do Ocidente, o mutilante se crê otimizante. A abstração se diz racionalização e a manipulação se diz informação. Eu gostaria que se meditasse sobre esta questão. Mas se tu não entrar pelo computador, não tem condições. Aí o senhor de 80 e poucos anos, que nunca viu um computador, ele vai ter que chegar e dizer assim: mas como é que eu consigo exercer o meu poder democrático de cidadão se eu não sei o que está no computador? Eu sou administrado por alguma coisa invisível que trabalha num plano totalmente fora de qualquer contexto e é feito por uma programação por alguém que acha que é superior a tudo e basta botar no programa que ele passa a limitar e impor a racionalização a todas as pessoas. Será que a gente não tem que repensar um pouco os limites que devem ser postos nos planos cibernéticos de controle da sociedade, essencialmente do direito do cidadão? Será que o Estado passa a ser um
quadrado cibernético, por via do qual todos os poderes se manifestam? Será que essa autocracia, esse poder absoluto, efetivamente, no plano constitucional, tem esse poder absoluto? Onde o homem, a pessoa individual, está considerada nesses planos? Ah, não, mas o computador não disse. Desculpe, foi um erro. Deu um bloqueio. Ah, não, teve hackers que derrubaram essa questão toda e o cidadão fica absolutamente prejudicado. Ah, não, tu não pode emitir uma nota fiscal porque o sistema falhou. E aí o caminhão fica esperando na porta do estabelecimento até que o sistema se organize, para que ele possa legalmente transitar. Eu não estou contra esse sistema. Eu só estou dizendo o seguinte, eu queria que se repensasse o cidadão dentro desse sistema a partir dos seus direitos e garantias individuais. Onde o cidadão, dentro da cibernética que o Estado impõe ao povo? Esse é o grande problema que a hermenêutica tem que pensar. Nós não estamos pensando na hermenêutica de saiu, tributou, creditou. Não. Nós estamos pensando a totalidade de um sistema que tem que aplicar a totalidade do sistema constitucional nas linhas demarcadas pela Constituição. Se eu falo, eu tenho que ser entendido. Mas quem fala para nós desse ponto é a Constituição. E ela tem que ser entendida não a partir do que pensa individualmente cada pessoa. Ela tem que ser pensada a partir de um plano, de uma metodologia que é aceita não por meia dúzia de pessoas que estão no poder, mas uma metodologia que está conformada dentro de uma doutrina internacionalmente conformada. Porque ciência é universal, ela não é individual. A ciência brasileira, como ciência brasileira, não existe. Ela tem que estar conformada com a ciência que está sendo reconhecida na vanguarda de todas as universidades e todos os estados desenvolvidos. Se tal não acontecer, nós vamos ficar onde estamos. Eu acho que essa é a principal, uma das principais razões que nós temos que repensar a nossa forma de pensar. Os nossos paradigmas, eles estão aparentemente conformados com aquilo que nós aprendemos com a racionalização da tropa. Mas a racionalização da tropa foi dirigida para que ela pensasse assim, para que se pudesse manter no poder uma elite que está lá brigando entre si pelas sobremesas da vida. Eu acho que nós, que buscamos um mundo melhor, nós temos que repensar essa nossa maneira de pensar e divulgá-la e buscar dentro de uma multiplicidade de pensadores em que um cede e outro cede em busca da verdade para que a gente tenha paradigmas consolidados que não é qualquer um que possa mexer na medida em que eles são aplicados. Acho que esta é a razão por que nós aplicamos, porque nós trouxemos para o nosso contexto de estudo o cidadão dentro do direito constitucional tributário. Ele não é só sujeito passivo. Ele é o sujeito dos mais ativos que tem no plano da aplicação constitucional.